Bem-vindos à nossa 10ª dinâmica, a mente voltada para a prática do desenho, parte 2. A primeira coisa que você deve observar para compreender se a sua mente está apta para desenhar ou não é se ela é capaz de produzir uma movimentação de precisão na execução dos traços de forma impulsiva, ou seja, a partir de um automatismo interno. Eu explico. Para que você possa capacitá-la a isso, é preciso simplesmente ter compreendido a essência que procurei demonstrar no uso da figura 2 retida na imaginação durante a execução dos movimentos da mão no traçado do desenho do patinho na lagoa, abordado na dinâmica anterior, pois este exemplo é fundamental para darmos um salto e estabelecermos uma compreensão definitiva para desenvolvermos esta habilidade. A base interna moldável para originar a movimentação da mão a que me refiro deve ser constituída a partir de 3 figuras da geometria: triângulo, quadrado e círculo. Até com os olhos fechados, somos capazes de fazer um triângulo, um quadrado ou uma circunferência, ou uma parte do triângulo, da circunferência ou do quadrado, de qualquer tamanho ou de qualquer perspectiva. Isto quer dizer que essas formas elas não estão associadas ao acompanhamento da visão para serem executadas como acontece na movimentação corporal cotidiana. Assim, elas podem ser executadas de forma impulsiva, porque elas fazem parte de uma classe de figuras diferenciadas, por já terem sido absorvidas pelo funcionamento da mente e arquivado junto aos seus nomes as movimentações corporais do desenho da figura de cada uma. Por isso, posso me apropriar delas como uma extensão da mente que carrega automaticamente um repertório de movimentações corporais prontas para serem usadas para desenhar, como o exemplo citado da figura do número 2, usada internamente na imaginação para proporcionar a movimentação impulsiva do desenho do patinho na lagoa. As formas do número 2 foram derivadas, por sua vez, da junção do círculo mais o triângulo. Sendo assim, a prática do desenho deve começar por uma preparação no interior da mente, a partir da imaginação, pela definição desta base formal que deverá originar toda a movimentação da mão no traçado do futuro desenho. Por isso, devo partir do uso destas 3 figuras diferenciadas mencionadas, por representarem uma parte já consolidada da mente para compor esta base formal interna do desenho que vou realizar, se não do todo, mas das partes maiores do seu formato, para a definição dos seus contornos, exatamente como ocorreu a figura do 2 no desenho do pato. Para abstrair e modelar na imaginação a forma desta base interna como condição para começar a realizar um desenho, posso combinar variando a perspectiva ou os ângulos entre elas, e fazer combinações a partir do uso das suas partes, de tal forma que estabeleça, por comparação, uma cópia interna na imaginação da parte formal que vou desenhar, como condição para ir originando a movimentação diferenciada da mão na execução completa do traçado do desenho. Assim, tomando a mente como a principal ferramenta desta arte, vamos à transição da movimentação corporal necessária para se adequar a este modo de funcionamento mental diferenciado voltado para desenhar. Respire lenta e profundamente 3 ou 4 vezes, após o qual estabeleça e mantenha um padrão respiratório profundo e relaxante que deverá ser mantido como lastro de toda a movimentação da mão durante a execução do desenho, como uma forma natural de proporcionar leveza e estabilidade ao movimento da mão. Concretize essa sustentação executando sequências de 3 ou 4 traços paralelos, quantas vezes forem necessárias para você validar mentalmente esta relação.
adotando-a como de estabilidade do movimento da mão. Agora, acrescente a este traço a capacidade da sua finalização apenas por um jeito de focar com o olhar o ponto final de seu destino, repetindo o exemplo anterior, mas antes definindo o ponto final de destino do traço e mantendo lá o foco do olhar, experimentando esta tendência quantas vezes forem necessárias para consolidá-la como sensor de finalização do movimento da mão ao traçar. Por fim, passe a recepcionar a imagem que queira desenhar por comparação com a base moldável interna para capturar pela imaginação as formas da figura que você deseja desenhar, assim como fez o número 2. Para isso, será necessário o uso de uma base mais complexa do que a usada para realizar o patinho na lagoa, que pode ser subdividida em etapas que seguem das partes maiores e mais gerais às menores e mais detalhadas, que vão se somando por sobreposição, camada sobre camada, na execução do desenho até completarem a sua forma total. E aí, gostaram? Deu para entender? Então vamos desenhar!